Estamos? Todo mundo nos seus lugares? Ok. Seguinte, galera. Agora nós vamos estudar a federação. Federação é nossa forma de Estado. Como eu disse, é a organização do mapa do Brasil. Isso é para vocês decorarem. Organização do mapa, vocês aprendem isso em geografia, é a organização político-administrativa. O Brasil está organizado no mapa, organização político-administrativa, geografia, na forma de federação. Os entes federativos, ou seja, os entes que compõem a federação são União, Estado, município e Distrito Federal. Lembrando que no Brasil, os entes federativos só têm autonomia, não têm soberania. Eu já disse que quem tem soberania, o Estado soberano, é o todo, a República Federativa do Brasil. Então, a gente vive um Estado federado, e nesse Estado federado, os estados não têm poder de decisão. Na verdade, o Brasil antes, ele vivia um Estado centralizado. Antes, né? O Brasil vivia um Estado centralizado até se tornar um Estado federado. Então, no Estado federado, os entes federativos, eles passam a ter, em relação ao Estado anterior que a gente vivia, no Estado federado, os entes federativos passam a ter até mais poder de decisão, porque no Estado centralizado eles não tinham poder de decisão, eles não poderiam decidir nada. Quando o Brasil passa a viver um Estado federado, os estados só detêm o quê? Autonomia. Não detêm soberania, mas têm mais poder de decisão. Os entes federativos originários, quando a teoria do Estado Federado foi escrita, isso vem da história americana, a gente tem uma composição diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma história de Estado Federado, o Brasil tem outra. Mas a teoria do Estado Federado vem do direito americano. Então, essa teoria do Estado Federado, ela tinha dois entes federativos, a União e o Estado. Município nunca foi ente federativo. Então, lá na história americana, nós tínhamos a União e os estados. Na história americana, não existia município. Em 88, a Constituição inova e transforma o município em ente federativo. Por isso que o município não é considerado ente originário. Por quê? Porque ele não existia na teoria originária. Por isso que ele tem uma organização diferente. Então, olha para mim, ó. Município não tem Tribunal de Contas, município não tem Poder Judiciário, município não tem Defensoria Pública. Ah, professora, mas eu moro lá no município de Mesquita e tem. Não tem, meu amor. O Poder Judiciário que está lá é o Poder Judiciário do Estado. Entenderam o que eu disse? Então, tudo que o município não tem, isso é raciocínio lógico e primordial para aprender direito constitucional, o município não tem, não é porque não quer. O município não tem porque lá no início da história, ele não era ente federativo originário. E quando em 88 o município passou a incorporar a federação como ente, com natureza jurídica de ente, ele entrou como ente, mas ele não tem toda a estrutura da União e o Estado. Você tem Ministério Público da União, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, Poder Judiciário Federal e Estadual. Não existe o Poder Judiciário Municipal. Então, guardem no seu cérebro essa informação, porque eu vou usar em muitas aulas. Beleza. E o Distrito Federal, ele foi construído por Juscelino, artigo 32, estou colocando todos os artigos para você ir lendo, que eu vou mandar você ler tudo isso. E o Distrito Federal, ele foi construído por Juscelino para ser a sede do governo brasileiro. Sede é onde eu construo os prédios, a administração pública federal. Juscelino copiou o modelo americano, assim, ó, nos Estados Unidos é DC,
Distrito de Colômbia. Aqui está os Estados Unidos da América, que são vários estados que se uniram. Ok, prof, e daí? E daí que aqui está o local que os Estados Unidos separou para ter os prédios do governo, Distrito de Colômbia. No meio está Washington. A capital dos Estados Unidos, Washington, o Distrito de Colômbia, que é a sede do governo americano, foi um espaço de terra reservado para ter os prédios mais importantes do governo. Juscelino pegou o mapa do Brasil e copiou. Fez o Distrito Federal, sede do governo, área para ter os prédios do governo. E aqui no meio, Brasília. Qual a capital do Brasil? Brasília. Qual a sede do governo? Distrito Federal. Ok, prof. Por isso que o artigo 32 diz, olha a lógica, eu quero dar aula com lógica. Olha o que diz o artigo 32. O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Por quê? Isso não se decora, se entende? Porque sede não se divide. Como sede não se divide, o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Ok, prof. Só que como o Distrito Federal ficou muito grande, ele é dividido em cidade satélite. Qual a natureza jurídica de cidade satélite? É como se fosse região administrativa de município. O município de Nova Iguaçu tem várias RAs. Então, o que é cidade satélite? Uma RA. Quem não entendeu? Então, os entes federativos são a União, Estado, Município e Distrito Federal. Município não é ente federativo originário. O Distrito Federal é a sede do governo brasileiro e Brasília é a capital. Mas pensa, não sei se vocês sabem, o Brasil tem 27 estados, 5.570 municípios. Olha como é difícil manter a união indissolúvel de tanta gente. Ok, agora eu quero que vocês visualizem. Agora vocês começaram a entrar na aula. Aqui está o Brasil. Lembrando que o Distrito Federal é um ser híbrido. Eu chamo de gay e não é preconceito, é para vocês decorarem. Professora, por quê? Porque vocês adoram uma bobagem. Então tem gente que decora isso e nunca mais esquece. O Distrito Federal, ora é estado, ora é município. Entendeu? Vocês adoram essa bobagem para decorar, mas o certo é um ser híbrido. Híbrido, híbrido, híbrido. É que híbrido vocês esquecem. Gay vocês não esquecem nunca mais. Não esquece, professora, nunca mais esqueci. Ok. Beleza. O Distrito Federal é a sede do governo brasileiro. E o Distrito Federal, ele tem característica de estado e característica de município. Ele tem como se fosse, ele fosse homem e mulher, só para vocês entenderem. Tem dois sexos, híbrido, 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 híbrido. Então ele tem características de estado, características de município. Ok, por isso ele conta como os dois. Quando a gente olha para o mapa do Brasil, a gente consegue no mapa visualizar os 27 estados e aqui dentro os municípios. Então, quando eu falo assim, gente, olha para o mapa do Brasil, aí vocês olham. A gente até estudava na escola aquele atlas grande que existia, para quem conhece, lembra daquilo? E lá a gente estudava todos os estados. Ok, professor, e daí? Aí eu falo, visualizo os estados. Vocês falam, visualizei. Visualizo os municípios. Sabe o que vocês falam? Visualizei. Agora, a terceira pergunta. Cadê a união? Cadê a união? A união não existe fisicamente sozinha. A união é uma bola em volta, é uma ficção jurídica. O que é, por isso que o nome é união, porque ela veio para unir. Então, o ente federativo central chama-se união, porque é uma ficção jurídica, porque ele veio para unir os 27 estados. Então, veja, a união é a bola em volta, igual na matemática, conjunto A, conjunto B, conjunto C. O professor dizia, faz a união, a gente fazia a bola em volta. É a mesma teoria. Então, a união não existe fisicamente. A união é uma bola em volta, é uma ficção jurídica
que traz um conceito. Que conceito? Por que a União foi criada? Para dizer para os Estados-membros que eles não podem se separar. O Brasil não permite a saída de um Estado-membro. O Brasil não permite a saída de um Estado-membro. A banca cansa de perguntar em concurso. É permitida a saída de um Estado-membro? Não. Isso é uma lógica jurídica. Quem vive a união não vive a separação. O texto diz que a principal característica do Estado federado é a união. Olha a principal característica: união indissolúvel. Se a principal característica é a união indissolúvel, no Brasil não é permitida a separação. Uma coisa no português exclui a outra. Dúvidas? Ok. Mas a pergunta é, professora, como é que eu vou manter a união de tanta gente diferente com cabeça diferente? Por isso que a Constituição Federal é amparada pela supremacia. Olha como é que eu comecei a aula. O livro mais importante do país, que organiza o Estado como um todo, é a Constituição Federal. Como é que você consegue manter no Brasil o Pacto Federativo, a união indissolúvel? Pela Constituição Federal, que é amparada pelo princípio da supremacia. Como são organizados os estados? Os estados são organizados através de uma Constituição estadual. Artigo 25 da Constituição diz. Olha o que diz o artigo 25 da Constituição. Todo mundo comigo, né? Não se preocupe em copiar, não, cabeçudinha. Que eu vi que você está querendo copiar. Tira uma foto. É atrás de tu. Olha lá. É ela, tadinha. Ela está tentando. Hã? Mentira. E não vai para a sala certa, não? Ah, entendi. Beleza. Ok. Mas não copia, não. Tira uma foto, amém? Eu saio da frente, você tira uma foto, beleza? Quero que você preste atenção na aula. Olha para cá. Se liga na parada. O artigo 25, ele define o seguinte. Ele define que a Constituição estadual decorre da federal. Pensa, por que a Constituição estadual decorre da federal? Para a manutenção da união em dia, porque todos têm que pensar da mesma forma. Gente, a Bíblia diz isso. O Pacto Federativo veio da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz. Uma casa para se manter em pé, eu vou falar na minha língua, tá? Uma casa para se manter em pé, todos têm que pensar da mesma forma. Porque se existe divisão na família, a casa não se mantém em pé. Certo ou errado? Então, para o Pacto Federativo se manter em pé, todas as leis têm que pensar, têm que agir da mesma forma, segundo a Constituição Federal, para manter a união em dia. Entenderam o que eu disse? Então, professora, a Constituição estadual, ela tem que estar de acordo com a federal. Motivo: manutenção do Pacto Federativo. Aí vem o município. Município é organizado por lei orgânica. A lei orgânica do município tem que estar de acordo com a Constituição estadual e a federal. Uma de acordo com a outra para manutenção do Pacto. E por fim, o Distrito Federal é organizado por lei orgânica, mas a lei orgânica do Distrito Federal tem caráter duplo. O que é ter caráter duplo? Eu disse anteriormente que o Distrito Federal é híbrido, tem características de Estado e características de município. Então, a lei orgânica do Distrito Federal é híbrida, ora Estado, ora... Mas ela tem que estar de acordo com isso e com isso. Dúvidas? Então, o meio de se manter a união indissolúvel, o meio de se manter o Pacto Federativo é todos pensando da mesma forma. Dessa forma não há divisão, dessa forma não há separação. Lembrando que os entes federativos só detêm o quê? Autonomia. E eu vou longe, hein? Mais longe. Se o ente federativo não detém independência, ele não pode sair do Estado federado. Então, quando a banca me pergunta, o São Paulo, o Rio, um Estado membro pode se separar? Não, até porque ele não tem o quê?
Ele só tem autor. Entenderam? Isso é direito, gente. Ok. Então a gente diz que é proibida a secessão. O que é secessão? Divisão. O que é secessão? A saída de um Estado-membro. Quem não entendeu? Então, o artigo 1º, ele me dá vários ensinamentos. Olha o que diz o artigo 1º e olha como muda a nossa leitura do artigo 1º. Olha que leitura diferenciada. Tira a foto agora, cabeça, que senão eu vou esquecer. Já tirou? Deixa o pessoal tirar. Depois você copia em casa, bota aí foto 2, copiar no caderno. Bota aí no caderno, copiar foto 2. Agora olha como vai mudar, depois de tudo que a gente aprendeu. Olha quantas coisas a gente aprendeu em poucos minutos com lógica jurídica. A gente aprendeu que Estado é constituído de povo, território e... que o Estado tem como objetivo o bem comum. A gente aprendeu que cada artigo tem uma palavra... e é essa palavra mágica que cai no concurso. Todo mundo comigo? Olha o link que a gente está fazendo. E a gente também aprendeu que o artigo 1º apresenta a estrutura do Estado brasileiro, mas que ali eu tenho que ter muito cuidado na análise de cada palavra. Aprendemos que república é nossa forma de... E a república tem 3 características. Primeira característica, soberania. Segunda característica, temporariedade, 2 mandatos. Terceira característica, 3 poderes. Aí viemos no recreio e estamos aprendendo o quê? Que o nosso mapa, a nossa forma de Estado é a federação. Federação, artigo 18, ponto crucial, que está na prova de vocês. A banca esse capítulo, portanto essa aula é importante. A federação, ela é formada pelos entes federativos. Os entes federativos são União, Estado, Município, Distrito Federal. Os entes não têm independência, só detém. É permitida a saída de um Estado-membro, turma? É permitida a saída de um Estado-membro? É proibida a... Tudo isso cai em concurso. Ok. Município é ente federativo originário? É ou não é? Não é. Por isso não tem a mesma estrutura. Mas, para manter o pacto federativo, para manter a união indissolúvel, todos têm que pensar do mesmo jeito, de cima para baixo. Então, a União é o ente federativo central, é uma ficção jurídica. A Constituição Estadual decorre da federal, a lei orgânica aqui decorre desse. Tudo isso para que a casa continue em pé, para que ninguém pense diferente, certo ou errado? Ok, perfeito. Agora, olha a leitura do artigo 1º, como é outra. Cabeçuda, esse telefone embaixo da mesa? Você? Não? Tá, então presta atenção na aula. Não é você não, é a outra de trás. É bom que a gente pega todo mundo nessa hora. Pega todos os acusados. O bom é que a gente acusa um e pega... Mas é por amor a vocês que eu falo isso. Não deixe ninguém roubar a bênção. O inimigo tá ligado. Muito ligado. Ele rouba a bênção assim, ó. De pessoas que eu vejo assim... Eu falo, gente, do que eu vejo em OAB. Eu vejo gente muito inteligente, que já era para ter tirado a carteira e não tira. Eu me questiono o tempo todo por quê. Eu falo, Senhor, aquela menina é tão inteligente, era para ser juíza. Ela sabe mais que eu, se bobear aquela garota, e não consegue tirar a carteira. E eu pergunto por quê. Deve ter algum escape, alguma coisa que acontece que tira ela do foco. Não saia do foco. O inimigo está... A única coisa que ele tem que fazer na vida é destruir a nossa vida. E as pessoas não acreditam, mas é verdade. Ou então, se você quer transformar inimigo em força do mal, eu transformo. Força do mal, pronto. Só que ele está aí para isso. E só vai passar quem estudar. E assim, é um auto-engano ficar aqui à toa. É um auto-engano. É melhor ir para a praia. Eu ia para a praia. Eu ia falar, mãe, não quero estudar e quero ir para a praia. Quer ser o quê? Vagabunda. Não é seu caso, amém? Mas eu estou falando assim porque eu acho que a pessoa tem que estar aqui e se assumir. Não quero vocês distraídos e eu falo por amor. Entendeu? Eu falo porque eu sei que vocês estão aqui, talvez você esteja preocupado, falando com um parente. Esquece, você não vai resolver o problema. Você está aqui dentro de sala de aula. Isso tudo é para tirar o foco. Eu vou dar um exemplo da minha vida.
Eu estou numa igreja nova e me deram uma função. E agora o curso Sejures me deu um montão de aula domingo. Eu estou quase a ponto de largar todas as aulas domingo para pegar minha função na igreja. Sabe por que eu ganhei um montão de aula domingo? Para eu não ir lá trabalhar. E eu estou quase a ponto de dizer para Eliette, eu não vou querer mais as turmas domingo, não. Só sábado. Mas só que a Polícia Federal saiu o edital e eu não vou fazer isso. Mas são as últimas aulas que eu dou domingo. Agora eu vou me dedicar aos trabalhos da igreja. Você acha que o inimigo não está de olho na minha vida? Quantas almas eu ajudo lá na porta da igreja? É a vida dele. Então, todo mundo comigo, amém? Beleza. Ok, eu falo porque amo vocês. Amo demais. E quero muito ver vocês no TJ. Eu quero dar oi, bom dia e cobrar o café, claro. Pode pagar o meu misto lá fora agora. Que sabe que eu sou cara de pau pra isso, né? Quem me conhece sabe. Outro dia eu falei para o aluno, encontrei, ele falou, professor, eu tô lá não sei onde. Ele falou o órgão lá, eu falei, e quando tu vai pagar meu almoço? Esse negócio de ficar só agradecendo não enche barriga. E ele começou a rir, tu é muito engraçada. Aí, claro que não foi almoço nenhum, né? Mas tinha que ter a piada. Tinha que ter, né, gente? Ok, beleza. Então agora a nossa leitura, agora que vocês estão comigo, amém, amém, amém. O artigo 1º diz... A república é forma de governo. Olha a leitura como mudou. A leitura mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Mudou. Agora a leitura não está muito melhor? República, forma de governo. Federação, forma de democrático. Um governo feito pelo povo, para o povo e com o povo. De direito, princípio da legalidade. Ok, então a República Federativa do Brasil, que vive um Estado democrático de direito, tem os seguintes fundamentos. Palavra mágica do artigo 1º, fundamentos. Palavra mágica do artigo 1º. Então, se eu estou fazendo concurso público e a banca me dá um texto desse tamanho, escuta, a banca me dá um texto desse tamanho, eu me preocupo com o texto ou eu me preocupo também muito mais com a pergunta? Com a pergunta, né? Aí ela me deu um texto. O que eu entendi? Nada. Ponto. Aí a banca me diz, são fundamentos. Os fundamentos estão em que artigo? Que artigo? Que artigo? Independente daquele texto complicado. Aquele texto é para acabar com a tua vida, mas isso não vai acontecer. Entenderam o que eu disse ou não? Sim. Se a banca me pergunta, são fundamentos? Ó, primeiro fundamento. Cidadania. Segundo fundamento. Perdão, a professora fumou maconha. Primeiro fundamento, soberania. Segundo fundamento, cidadania. Terceiro fundamento, dignidade da pessoa humana. Quarto fundamento, valor social do trabalho e livre iniciativa econômica. E quinto fundamento, pluralismo partidário político, né? Porque, na verdade, vai influenciar na existência de vários partidos políticos. Então, o artigo 1º, inciso 1, olha a lógica agora. Soberania, vem da teoria do Estado. Estado é constituído de povo, território e soberania. Estão fechando comigo, né? Cidadania tem sentido amplo. Dignidade da pessoa humana, segundo o Supremo, é o princípio central do texto. Valor social do trabalho, se eu tenho uma Constituição que promove isonomia, valor social do trabalho é para proteger o empregado, que na relação de trabalho é a parte mais fraca. Entenderam ou não? A Constituição, ela vem para proteger quem precisa. Valor social do trabalho, artigo 7, direito do trabalhador. Direito do trabalho emana da Constituição. Livre iniciativa econômica, é o calçadão de Nova Iguaçu, que eu amo, love. Se me perguntar quem é o shopping ou o calçadão de Nova Iguaçu, eu digo 30 vezes, ao calçadão e ao calçadão. Professora, por quê? Porra, tem tudo, meu irmão. Da coxinha com catupiry, sabe? Até o que tu quiser. Tem tudo. O que é aquilo? Livre iniciativa econômica. Se eu tenho condições de abrir um comércio, eu vou lá e abro. O Brasil não tem regras de restrição na iniciativa econômica. Na ordem econômica, artigo 170, leia o artigo 170, o artigo 170 diz, são princípios da ordem econômica. Lá ele diz, livre iniciativa econômica. No Brasil não se admite monopólio ou oligopólio. No Brasil todos podem vender, todos podem comprar,
Para quê, professora? Para permitir que o pobre procure o melhor preço, livre acesso. Isso tem uma lógica jurídica. Ok? E pluralismo político, a gente saiu da ditadura para a democracia com essa abertura política aí que vocês sabem. Hoje o Brasil tem muito partido político ainda, vai diminuir. A gente em 2022 talvez tenha menos partido político, quantos eu não sei. Eu não sei. Mas já diminuiu bastante, vai diminuir porque a gente vai aprender que foi criada a cláusula de barreira. E daqui a pouco eu vou ensinar isso a vocês. Ok. O artigo 2º, olha a diferença da nossa leitura. Olha como é que a gente agora está com a Constituição no cérebro e de forma mais sutil, de forma mais agradável. Artigo 1º, a palavra mágica é sanfum. Artigo 2º, teoria dos três. Os poderes têm funções típicas e funções. E eu não preciso decorar a lista, eu preciso prestar atenção na ação verbal. Certo, turma? Artigo 3º. Qual a palavra mágica do artigo 3º, turma? Isso, eu não dou aula em cemitério, eu dou aula pra gente que fala. Não suporto dar aula que a turma não fala nada. É sinal de que ninguém aprendeu nada. Olha como é que vocês sabem. Então, se a banca me pergunta objetivos, artigo. Se a banca me pergunta fundamentos, artigo. E, finalmente, o que é o artigo 4º? O Brasil vive as relações internacionais. O artigo 4º é princípio, palavra mágica, atenção, princípio de relação internacional. Gente, o Brasil faz tratado com outro país, acordo, a gente tem que respeitar as regras também. Então, a gente vive, tanto é que a gente estuda no direito internacional. Quem faz direito tem uma matéria chamada Direito Internacional, Público e Privado. Por quê? Porque o Brasil vive as relações internacionais. E onde estão as relações internacionais no texto? Artigo 4º. Então, se eu faço um concurso público e ele me pergunta, são princípios de relações internacionais? Está no artigo 4º. Gente, dentre os princípios de relações internacionais, tem vários. Tem a concessão de asilo político. Vocês cansam de ver o Brasil concedendo asilo político? O cara foge de outro país e vem para cá. Tem gente até que critica. Aí chega aqui, os Estados Unidos não deu, tua mãe não deu, tua avó não deu, o Brasil dá. Aí a gente que é do povo, porque eu ando no trem e escuto. Como é que o Brasil protege aquele ladrão? Mas o Brasil deu. Entenderam o que eu disse? O povo fala na rua sem perceber que isso está na Constituição. Aí, outro exemplo, defesa da paz. Gente, por que é um princípio de relação internacional a defesa da paz? Para a gente não ter a Terceira Guerra Mundial. A autodeterminação dos povos é o respeito por cada estado e suas características. Fazer prevalecer direitos humanos. Gente, direitos humanos é direito de terceira geração. Direitos humanos têm que ser respeitados por todos os países. Então, isso tudo prevalece nas relações internacionais. Ok, perfeito. Agora a gente começa a estudar direitos e garantias fundamentais que estão no artigo 5º de forma mais precisa, mais determinada. Porque tudo isso, por isso que todo mundo diz que o início da Constituição é um rol de princípios. Princípio republicano, princípio federativo, né? É um rol de princípios. É por isso que todo mundo diz isso. E o artigo 5º, nós vamos ver nele direitos e garantias fundamentais. E eu vou fazer um resumão daquilo que é importante. Antes, eu vou matar um capítulo que me ajuda, que é nacionalidade. A senhora vai fazer esse furo? Vou porque eu preciso dar um freio no cérebro e aí eu volto com tudo, que o artigo 5º é muito cansativo. Isso, terceira geração. Surgiram após a Segunda Grande Guerra Mundial. Para concluir, nós vamos agora para o artigo 12, nacionalidade, que eu quero matar a teoria do Estado naquela explicação. Nacionalidade é uma coisa muito fácil, muito fácil. Você é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. E nós vamos estudar as condições, começando por brasileiro nato. O cara é brasileiro nato de forma originária. O cara é brasileiro naturalizado de forma secundária. Isso não se decora de forma derivada. Tanto faz. Olha para mim. Vai. Aprende que direito é português. Português, ó. Nato. Nato não significa nascido? Sim ou não?
significa nascido é forma originária. Naturalizado, se vem depois, é forma secundária. Derivada, porque vem depois. Ok. Então, o cara é brasileiro nato. O cara é brasileiro nato por dois critérios. Dois critérios. Ele é brasileiro nato pelo critério jus soli, jus sanguinis. Então, ele é brasileiro nato pelo critério direito ao solo, direito ao sangue. Direito ao solo, direito ao sangue. Gente, só tem esses dois critérios. Se só tem esses dois critérios, não viaja. Atenta para a explicação da professora. Atenta. Olha para mim. Preste atenção que eu vou explicar em 2 minutos. Eu, Ana, nasci no Brasil. Jus soli. Jus significa direito. Direito ao solo, direito ao sangue. Direito à nacionalidade. Eu tenho direito a uma nacionalidade no mundo inteiro. Atenção, é no mundo inteiro. No mundo inteiro, ou pelo solo ou pelo sangue. O primeiro critério que o Brasil usa é solo, ponto. Então, quem nasce em solo brasileiro, bateu com a cabeça no chão. Onde tu nasceu? Bangu, quente pra caramba. Já nasceu quentinho. Beleza. Pelo critério solo, tu é brasileiro nato. Professora, nasci no Maranhão, brasileiro nato. Nasci em Nova Iguaçu, brasileiro nato. Ipanema, Leblon, Xerém, Caxias, brasileiro nato pelo critério solo. Quem nasce em solo brasileiro é pelo solo. Qual é a explicação que eu posso dar? Agora, raciocínio lógico. Se o brasileiro está na Itália, o solo é da Itália. Mas na Itália, o brasileiro carrega o quê? Isso. Então, é só isso, ó. O brasileiro que nasce no Brasil é solo. O brasileiro que nasce no exterior, qual é o critério? Então, qualquer questão que eu faça, se eu levar esse raciocínio lógico, eu não erro nenhuma. Quer ver? Olha pra mim. Questão. O problema é desse tamanho, tá? Eu vou resumir para as palavras mágicas, ok? Um brasileiro casa com um americano. Uma brasileira e um americano. Pronto, casou. Vão pro Japão. E lá nasce Shishon Chuei. Onde Shishon Chuei nasceu? No Japão. Você sabe alguma coisa do Japão? Diga nada. Nada. Então, a única coisa que você sabe é brasileiro quando nasce... Continua, agora é com vocês. Brasileiro quando nasce em outro país, ele é brasileiro. Pelo critério... É só responder isso na prova. A criança que nasceu no Japão será brasileira nata pelo critério jus sanguinis. Ou a CESP diz. O que ele deverá para ser... A CESP agora pergunta isso, tu acredita? Ela é cara de pau. O que ele deverá fazer para ser brasileiro nato? Eu li essa pergunta 3 vezes. Eu falei, eu não acredito. O que ele deverá fazer para ser brasileiro nato? Gente, ele já é brasileiro nato. Entendeu o que eu disse? Entenderam o que eu disse? Pelo critério jus, porque ele é filho de quantos brasileiros? 1. Ah, professora, precisa ser os 2? Não, por isso que eu já botei 1. Entenderam o que eu disse ou não? Beleza. Agora, suponha que a banca diga, o brasileiro casou com a chinesa. A chinesa registrou o filho na China. Beleza? Pode registrar pela mãe, certo ou errado? Raciocínio lógico, sim ou não? Sim, se a mãe é chinesa, vai levar da mãe. Mas ele também não é filho de brasileiro? Sim ou não? A banca pergunta, ele poderá ser brasileiro nato? Poderá, porque ele é filho de brasileiro, entenderam? E qual é o critério? Lá fora é sempre sangue. Repitam comigo. Lá fora é sempre sangue. É isso, dúvidas? Ok, aí você tem a opção da letra C. Ele completa mais de 18 anos, tá comigo, não tá? Vem para o Brasil, diz que vai residir no Brasil, que é a linha C, 12.1C, e ele vai solicitar a nacionalidade brasileira. Mas ele é brasileiro nato. Então, professora, nesse caso, muito bem, vocês estão super inteligentes. Nesse caso, ele vai ter quantas nacionalidades? 2.
Só que agora tem caído muito os casos de múltipla nacionalidade. E aí, o melhor exemplo é o melhor exemplo é guardar aquela pessoa famosa. Sempre falo dela, a Luciana Gimenez. Mulher, se deu bem, tem filho com rico, tem uma pensão exorbitante, fora a herança. Aquele garoto tem 3 nacionalidades, todas, só tem uma ruim, todas boas. Olha, eu tava falando do dia do caso dela, olha pra mim. Ela era modelo. Quando ela ficou grávida, ela teve aquele garoto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o critério é solo, aquele garoto é americano, não sei se vocês sabem. O filho dela é americano. Mas ela não é brasileira? Certo ou errado? Ele também tem a nacionalidade brasileira pelo critério dos... Olha como é que vocês sabem tudo. O pai dele não é inglês? Também é inglês pelo critério jus sanguinis. Então, na múltipla nacionalidade, utiliza-se os 2 critérios. Questão da CESP. A CESP afirma nas questões. Na questão da múltipla nacionalidade, o indivíduo usa os 2 critérios, certo? Você vê, o filho dela, ora usa o critério jus soli, ora usa o critério jus... Entenderam ou não? Ok. Então, abrange os 2 critérios. Perfeito. Agora preste atenção. Quem viaja a serviço do governo carrega embaixo dos seus pés o seu país. É só guardar isso. Olha para mim, isso é uma lógica. Eu estou nos Estados Unidos representando o Brasil. Eu tô na China representando o Brasil. Eu estou na Austrália representando o Brasil. Gente, quem viaja representando... Tanto é que consulado é a área do país. Não é isso que a gente aprende? Certo? Então, raciocínio lógico. Se eu viajo representando o meu país e meu filho nasce lá fora, ele vai ser brasileiro nato. Porque ele é filho de um representante diplomático fora do país. Entenderam o que eu disse ou não? A mesma coisa. Os caras que estão dentro do Brasil, representando o país dele, e o filho dele nasceu aqui, acorda, cabeção, acorda esse menino aí atrás, isso. Vai lá tomar uma água, vai, para não dormir. Não precisa não? Então acorda, vai. Para de segurar o pescoço aí. Professora, mas ontem eu fui para a noite. Não pode ir para a noite. Amém? Vocês têm que estudar, é hora, os novinhos se passarem. Daqui a pouco são juízes. Passou, se anima, entra no tribunal, vê dinheiro, porque quando vocês vê dinheiro, quando vocês crescem, vê o salário e fala, o quê? Vou estudar mais. Aí vai para analista, de analista quer ser magistrado, faz emerge dentro da própria TJ e fica estudando até passar para magistrado. Entendeu? Então, vamos embora, se anima. Ok, não dorme não. Então, quem viaja a serviço do governo tem a nacionalidade do seu país. Então, todo mundo que está no Brasil e é diplomata, o filho dele vai ter a nacionalidade do país dele. A nossa lei não se aplica. Quem não entendeu? Ok. Agora, presta atenção. Se a banca diz que o francês veio para o Brasil porque ele quis, é vontade dele, dane-se. Então, a banca diz... Determinado francês, olha para mim, veio trabalhar numa empresa privada no Brasil para ganhar dinheiro. Veio ser camelô, veio para o Brasil porque quis. Se um estrangeiro vem para o Brasil porque quer, ele se submete à minha soberania. E o filho dele é brasileiro nato pelo critério jus. Entendeu o que eu disse? Nasceu no Brasil, bateu com a cabeça no chão, brasileiro nato. Quem não entendeu o que eu disse? Então não tem como errar. Se a banca diz, a CESP é uma enviada mesmo, do mal. Ela bota assim, determinado francês veio para o Brasil trabalhar. Aí o aluno fica igual um bobo. Olha só como o aluno é bobo. Trabalhar no consulado ou trabalhar de camelô, sujeito indeterminado. Aí o aluno ainda fazendo prova faz assim, estou na dúvida. Está na dúvida de quê? Se ele falou que veio trabalhar e não falou no consulado, veio trabalhar porque ele... quis. Então, o garoto é brasileiro, nato pelo critério jus. Quem não entendeu? Se você fizer a prova com essa agilidade, tu vai comer com feijão e arroz. Mas se começar, perde a questão. Dúvidas?
Perfeito. Agora vamos estudar o naturalizado. Eu acho isso muito cafona, hein? Eu acho isso muito cafona. Vocês não podem errar, hein? Vocês são sobrenaturais. Agora eu vou falar do naturalizado, beleza? Então, o cara é brasileiro nato pelo critério jus soli, jus sanguinis. Se o pai não registra lá, quando ele tem mais de 18 anos, ele pode pedir o registro no Brasil. Até aqui, tranquilo? É direito personalíssimo. Nacionalidade é direito personalíssimo. Inicialmente é involuntário. Porque quando você nasce, você não tem direito de optar. Então, por exemplo, olha para mim. Eu, Ana, nasci na Austrália e meu pai não registrou. Eu não podia pedir, eu era neném. Então, a nacionalidade, inicialmente, ela é involuntária. Se você tem, amém. Se você tem, é porque seu pai não quis te dar. Sacou o que eu disse? Mas a Constituição permite que aquilo que seu pai não fez aqui, você faça com mais de 18 anos. Entenderam? Perfeito. Ok, ficou bem claro. Eu vou falar agora do naturalizado. Viu? Constitucional não é um bicho de 7 cabeças. É só você criar uma tecnologia de estudo. Artigo 12, 2, A e B. A. Naturalização ordinária. Naturalização extraordinária. Gente, o Arthur tá aí hoje também? Hã? E quem tá na outra sala que tá dando constitucional? Hã? Ah, tá. Ah, o Geraldo. Ele tá de férias, né? Viajando? Show, hein? Tô precisando dela. Começa a minha quarta-feira. Mas só que a minha nunca é integral. Porque eu sempre paro para gravar uma aula, tua mãe, teu pai, tua avó. Vamos lá. 12.2. Naturalização ordinária, naturalização extraordinária. Naturalização ordinária. O cara tem 1 ano de Brasil, sem 1 ano de Brasil, vem de um país que fala a língua portuguesa e tem idoneidade moral. Olha para mim. Não decora, deixa eu explicar, depois vocês copiam. O cara vem de um país da África, colonizado por Portugal, que fala a língua portuguesa. Gente, Portugal colonizou o Brasil e a África, certo ou errado? Então lá eu tenho 7 países que falam a língua portuguesa. Esses bonecos que moram nesses países vêm para o Brasil e dizem, olha, eu vim daquele lugar, Timor-Leste. Eu vim de lá. Estou no Brasil há 1 ano. Lá fala a língua portuguesa, tem idoneidade moral. Isso tudo é solicitado perante o juiz federal. Artigo 109, inciso 10. Quem julga a nacionalidade é o juiz federal. E na extraordinária, o cara tem mais de 15 anos de Brasil sem condenação criminal. Então, aqui, o cara veio da França, o cara veio do Japão, e tem que morar no Brasil, que é o caso desses chineses. Esses chineses que tem loja de R$1,99, pastelaria, aqui, ó. Eles têm que ter mais de 15 anos de Brasil, sem condenação criminal. Eles também vão solicitar ao juiz federal a nacionalidade brasileira. Então, eu tenho o brasileiro é naturalizado pela naturalização ordinária e pela extraordinária. Quem não entendeu? Até aqui tudo bem? Ok, e o português? O português é português. O português no Brasil não é brasileiro. Então, vamos aprender a regra do português. Por que o português tem esse benefício? Inclusive, o português pode até fazer concurso público para o TJ. Então, por que o português no Brasil... Olha a pergunta, toda pergunta tem que ter uma resposta. Por que professor, o português no Brasil e o brasileiro em Portugal tem determinada prerrogativa? Porque eu não vou chamar de privilégio não, tá? Então, o português está no 12, parágrafo 1º.
Como o Brasil foi colonizado por Portugal, olha aqui a explicação, ó. Olha a lógica. Aqui os caras têm benefício porque Portugal colonizou. Sacaram o que eu disse ou não? Quando você entende o motivo, você para de decorar. E aqui, como o Brasil foi colonizado por Portugal, entre Brasil e Portugal existe uma relação de reciprocidade. O direito que o brasileiro tem em Portugal, o português tem no Brasil, vírgula, mas cada um mantém a sua nacionalidade. Então, o português que mora no Brasil é português. Se ele é português, ele não é Entenderam o que eu disse? Então, ele não tem todos os direitos. Ele não vota. É isso que eu estou dizendo. Agora, ele pode fazer concurso público. Porque a 2479 diz que português equiparado está escrito na lei. Pode fazer concurso público. Então, existe entre Brasil e Portugal reciprocidade de direitos. Por isso que o nome disso é naturalização. Tem que decorar, turma. Por equiparação de direitos. Agora, o artigo 12, parágrafo 2º diz que brasileiro nato e naturalizado tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Princípio da isonomia. Olha para mim. Brasileiro nato e brasileiro naturalizado têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. O que é isso? Princípio da isonomia, gente. Isso, depois que o cara se naturaliza, ele é brasileiro. Eu nunca ouvi ninguém falar assim para mim. Não, eu sou brasileiro naturalizado. Ninguém nunca fala. O cara diz o quê? Eu sou brasileiro. Então, a regra é a isonomia. Mas toda regra tem sua exceção. Existe cargo que vocês têm que engolir de brasileiro nato. Agora, pensa comigo, sem decorar. Por que o 12, parágrafo 3º diz? São cargos de brasileiros natos. Essa é a pergunta. A pergunta é, por que tem cargo, professora, que é só de brasileiro nato? Para não colocar em risco a nossa soberania. Por que cargo de presidente... Olha só a lógica. Presidente da República e vice, presidente da Câmara, presidente do Senado, dos poderes, ó, e ministro do Supremo. Por que os três poderes em Brasília, três poderes, o comando, são cargos de comando? Por que o comando tem que ser de brasileiro nato? Para não colocar em risco a nossa soberania, para ele não tomar uma decisão errada que vai prejudicar o país todo. Quais são os cargos de brasileiros natos? Ó, tem que decorar, mas olha a lógica, ó, é tudo cargo de muito poder, não tem um pobre na lista, ó, presidente da República e vice que toma a decisão de guerra, tô certo ou não tô? Presidente da Câmara e do Senado que aprova as leis mais importantes do país e ministro do Supremo, certo? Aí desce que eu tô falando é para sair do poder. O único ministro do Bolsonaro que é brasileiro nato é o da Defesa. Vou te dizer por quê. O comando da guerra é assim, ó. Presidente da República, ministro da Defesa, Marinha, Exército e Aeronáutica. Os oficiais das Forças Armadas também são brasileiros natos. Ou seja, o comando da guerra é brasileiro nato. Para não colocar em risco a nossa... Outro cara que é brasileiro nato. Diplomata que faz concurso público. Para você ser diplomata no Brasil, você tem que ser brasileiro nato. A pergunta é por quê? Muito simples, meu filho. Imagina, eu boto um diplomata naturalizado, deixo ele ir para outro país me representando e ele ferra a minha vida. Então, parte do princípio que o cara nasceu aqui, tem amor pela terra. Sacaram o que eu disse ou não? E não vai botar o país numa furada. Então, quais são os cargos de brasileiros natos? Cargos de comando. O comando dos três poderes, presidente da República e vice, presidente da Câmara e do Senado, ministro do Supremo. Todo mundo comigo? Ministro da Defesa.
Os oficiais das Forças Armadas e diplomata em caráter permanente. Tem que engolir isso. Isso cai pra caraca. Pra caraca.